Olá para você que acompanha o Galera Mix. Eu sou Teco Barbero, sou jornalista. Estamos mais uma vez aqui no Radar Esportivo para falar sobre a Copa do Mundo de Clubes, sobre o jogo Al Hilal e Fluminense. Mas antes, eu convido você para deixar o like nesse vídeo, convido para conhecer todo o material de notícias do Galera Mix, se inscrever também aqui no nosso canal e ficar por dentro de tudo que acontece por aí. Bora para esse grande jogo Fluminense Al Hilal? Vamos nessa, né? O jogo que valeu 115 milhões de reais para a equipe do Fluminense. Pois é, parabéns aos torcedores e à equipe carioca que conseguiu passar então para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Bom, e o jogo, né? Se esperava bastante desse jogo em termos de trocação, né? Em termos de uh, lá e cá entre os clubes. Porque são clubes semelhantes, apesar do Al Hilal ter um plantel bacana, de jogadores até mais caros do que a equipe carioca, a gente não imaginava, né, uma diferença assim tão grande entre as equipes. E de fato isso ficou comprovado no jogo. Até os praticamente 30, 35 minutos do primeiro tempo, o jogo foi bem morno, assim, um jogo abaixo até do que se esperava para uma decisão. Um jogo sem muita pegação, em termos nem de faltas, nem. Enfim, o jogo até estava chato de ver. Mas aí, aos 39 minutos do primeiro tempo, tudo mudou com uma jogada do Fluminense que resultou no gol da equipe carioca aí dos tricolores, né? No primeiro gol, marcado aí pelo Martinelli, né, que faz um belo giro dentro da área e acerta o ângulo contrário, né, da meta do goleiro Bono, do Al Hilal, abrindo o placar. A partir daí, o jogo realmente mudou a cara, né, porque o Al Hilal teve que ir para cima do Fluminense. E aí, aos 45 do primeiro tempo, teve um grande lance com o Koulibaly, o zagueiro, né? Que subiu numa cabeçada e obrigou ali o Fábio a fazer uma grande defesa. Logo depois, praticamente na mesma jogada, no mesmo lance, teve um enrosco dentro da área do Fluminense e o juiz marcou pênalti. Mas aí o VAR interveio, o juiz foi ver e retirou a marcação do pênalti. Né? De novo a gente vê aí o VAR atuando nesse campeonato de uma forma muito bacana, né? Consertando erros de arbitragem e sendo rápido no julgamento. E a gente precisa que isso aconteça aqui também no Brasil, né? Não que aconteça essa enrolação que é, essa dificuldade que é cada lance que o VAR intervém. Bom, fim do primeiro tempo, 1-0 Fluminense. As equipes voltaram no intervalo ainda bastante pilhadas aí, né? E o Al Hilal veio para cima, montou a melhor equipe possível, né? E aí, logo aos 5 minutos, num lance também de cabeçada do Koulibaly, que aliás o Fluminense teve dificuldade com essa jogada do Al Hilal, de bolas na área, teve dificuldade no posicionamento, e acabou então de novo nessa cabeçada. A bola não chegou aí para o gol, mas sobrou para o Marcos Leonardo, né, outro atacante brasileiro, que fez o gol do Al Hilal, né, trazendo o empate. E aí a partida ficou aberta. As equipes continuaram se estudando, jogaram de forma semelhante, não mudaram muito os esquemas ao longo da partida, até que aos 9 minutos o Fluminense tem uma grande chance, numa jogada que a bola sobra para o Cano e ele quase dribla o goleiro, mas na hora de finalizar o drible ele se perde e acaba não fazendo o gol. Isso deixou o torcedor do Fluminense muito preocupado, né, porque estava 1-1 nesse momento da partida,
E aí logo depois o Al Hilal cria também uma outra jogada de gol aos 10 minutos, e a partir desse momento a equipe saudita melhora na partida. Ela toma as ações da partida, que vinha equilibrada, às vezes um pouquinho melhor o Fluminense, mas nesse momento, dos 10 até mais de 20 minutos, ali pelo menos uns 12, 13 minutos, o Al Hilal melhora na partida. Mas aí, aos 24 minutos, também numa jogada de contra-ataque, o Fluminense consegue, depois que o Hércules já tinha entrado em campo, consegue uma saída de bola, e ela é tocada para o Hércules, que invade a área e bate cruzado, e faz aí o segundo gol do Fluminense, fazendo então com que a partida ficasse realmente ataque contra defesa, né? Aí o Al Hilal saiu com tudo, tentou todo tipo de jogada possível, né? Ficou mais no chuveirinho, achei que faltou criatividade ao Hilal para tentar, ainda tinha tempo, né? Jogadas mais criativas, mas eles partiram para o desespero. E quase que ainda o Arias tem uma chance, próximo ali aos 38, 40 minutos, e o Al Hilal continua pressionando. Tivemos 7 minutos de desconto, né? 7 minutos a mais, mas o Fluminense então conseguiu suportar essa pressão e é o primeiro classificado para as semifinais, né? Uma grande campanha do Fluminense, venceu um time difícil, e agora o Fluminense aguarda Palmeiras ou Chelsea, né? Que farão aí o outro lado da chave, né? E aí, já fazendo uma projeção, o que a gente pode encontrar? Se for o Chelsea, é aquele time é, bastante difícil de se jogar contra, né? Aquela escola inglesa que toca rápido a bola, né? O time tem grande jogador. É difícil falar um jogador só, mas a equipe tem grandes jogadores e vai ser uma partida muito difícil, que eu acredito que o Renato continue nessa linha de 3 zagueiros, né, para suportar a pressão do Chelsea. Se for o Palmeiras, são duas equipes que já se conhecem, né? Tanto o Renato quanto o Abel sabem a maneira que jogam. E aí, de novo, eu não acredito que o Fluminense venha, talvez, com essa formação tão defensiva. Ele até pode vir com 3 zagueiros, mas não sei se ele vai colocar uma equipe tão focada na defesa, se for o Palmeiras, né? Porque aí você tem duas equipes praticamente do mesmo nível, né? O Palmeiras aí tem um nível um pouquinho superior no plantel, mas aí é uma partida incerta, não dá para arriscar o placar, porque se por um lado você tem o Palmeiras que vem fazendo uma campanha pragmática e conseguindo os resultados, você tem o Fluminense que vem jogando um futebol interessante, eficiente, talvez a palavra melhor seja essa. O Fluminense vem jogando um futebol extremamente eficiente no que se trata principalmente ao ataque, né? Claro, dependendo de uma noite, dia inspirado aí, né? De Arias e Cano. Então vamos ver o que acontece daqui para frente. Mas, de novo, parabéns ao Fluminense, aos torcedores do Fluminense, que fizeram história ao chegar aí nas semifinais da primeira Copa do Mundo de clubes aí, realizada nos Estados Unidos. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o canal depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.